A paz de Cristo, que Deus abençoe vocês de maneira rica e abundante. Aqui é o evangelista Leandro Vaso falando. Eu quero pedir encarecidamente para você que vai assistir essa mensagem agora, para você se inscrever no meu canal, para você dar o seu joinha lá no vídeo do YouTube, para você fazer seu comentário, que é muito importante para a gente, para você compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você pode. Fazendo assim, você vai estar ajudando o canal Igreja, Evangelho e Salvação, o Ministério Leandro Vaso, para que a gente possa levar a mensagem do Evangelho a muito mais pessoas. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso muito da sua ajuda. Ninguém faz a obra de Deus sozinho. Eu preciso que você me ajude. Me ajude. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, dá o seu joinha, faz o comentário, deixa Deus te usar para que o Evangelho chegue a muitas pessoas para a glória de Deus. Que Deus continue te abençoando. A paz de Cristo. A paz de Cristo, que Deus vos abençoe de maneira rica e abundante. Eu sou o evangelista Leandro Vaz, pastor da Igreja Evangelho e Salvação, e eu tenho uma palavra do coração de Deus para a vida de vocês, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, do verso 22 em diante, que diz assim: Logo em seguida ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entrando, o barco já estava no meio do mar. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo caminhar por sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, observando o vento forte, teve medo. E, começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Entretanto, entrando ambos no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Quando eu olho para esse texto, meus amados irmãos, eu fico a pensar que havia ali naquele lugar uma grande tempestade. A Bíblia diz que Jesus, despedindo a multidão, pediu para que seus discípulos entrassem no barco. Ordenou que eles entrassem no barco e fossem adiante. Foi uma ordem de Jesus. Assim Jesus fez. Mas no meio do percurso, houve uma grande tempestade. A tempestade era tão grande que até quem conhecia o mar, era conhecedor do mar, se apavorou. Tem horas na nossa vida que, por mais que a gente seja conhecedor de algo, conhecedor de uma situação, por mais que a gente seja catedrático em determinada situação, às vezes o caos é tão grande, o problema é tão grande, a situação é tão caótica, que assusta até a gente que tem conhecimento da situação. Então eu fico pensando que aquela tempestade não foi uma tempestadezinha, foi uma tempestade de um verdadeiro caos. E de repente hoje você está aqui ouvindo essa mensagem, assistindo esse vídeo e perguntando-se a si mesmo: o que será do seu dia de amanhã? Porque a sua vida está um caos. Parece que uma grande tempestade veio sobre você. E você, por mais que seja conhecedor da situação que de repente você possa ser, alguns, outros não, até você que é conhecedor da situação,
Pode estar extremamente apavorado, sem saber, meu Deus, o que vai ser do meu dia de amanhã. Hoje, de repente, você está com essa pergunta, esse questionamento na sua mente e no seu coração. Porque a tempestade que veio é muito grande. O caos é tenebroso e você não sabe o que fazer. Mas eu quero aqui falar para você algo tremendo e poderoso. Jesus gosta de intervir em situações que eu e você já não sabemos mais o que fazer. Porque tudo que é da nossa competência, nós temos que fazer. Tudo que vem e que é do nosso alcance, que a gente pode fazer, nós temos que fazer. O agir de Deus é justamente quando nós não podemos fazer mais nada. O agir de Deus é justamente quando eu e você não podemos fazer mais absolutamente nada. E de repente você está se encontrando nessa situação. O caos é muito grande, a tempestade é tenebrosa e você não sabe o que fazer. Você chegou no seu limite. Você já fez tudo que você podia fazer. Agora você precisa do agir de Deus. Porque você não pode mais fazer nada que é da sua competência. Aí Deus manda dizer para você, agora é o momento de eu agir. Então não se desespere. Não deixe que esse caos tome conta do teu coração e das tuas emoções, gerando em você uma grande crise de ansiedade, uma forte depressão, um medo profundo, um desespero sem igual, gerando em você sentimentos de incredulidade, achando que já acabou. Não permita isso de jeito algum. E como então não permitir? Indo para a palavra de Deus. A Bíblia diz, ora, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Todas as vezes que a incredulidade bater a porta do teu coração, que o medo, o desespero e o pânico tentar tomar conta do teu coração, vá para a palavra de Deus. Lê a palavra, medita na palavra, reflete na palavra, deixa a palavra de Deus entrar dentro de você. Porque essa palavra vai gerar uma fé sem igual em você. E você vai repreender o pânico, o medo, o desespero, a incredulidade, tudo que tenta tomar conta do teu coração, você vai repreender no nome de Jesus e você vai vencer tudo isso. E se você, com essa fé gerada pela palavra de Deus, repreender todo esse mal que tenta tomar conta do teu coração, pode ter certeza, você verá o agir de Deus na tua vida. Você verá o poder de Deus na tua vida. Você verá Deus dizendo basta a essa tempestade que você está passando. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Hoje Deus está dizendo para você, o que está faltando na tua vida é a minha palavra. O que está faltando na tua vida é conhecimento da minha palavra. É refletir na minha palavra, é meditar na minha palavra, é se encher da minha palavra. É por isso que esses sentimentos têm tanto batido a porta do teu coração, é por isso que esses sentimentos têm tanto se levantado contra você, porque está faltando Bíblia, está faltando palavra, está faltando fé, porque não tem palavra. Agora, se você se enche da palavra, a fé gerada no teu coração, e o pânico, o medo, o desespero, a ansiedade e a incredulidade não pode dominar a tua vida. Você só vence tudo isso mediante a palavra de Deus, mediante o conhecimento da palavra, mediante a refletir na palavra, mediante a deixar essa palavra entrar no teu coração. Então pare de deixar com que isso crie raízes no teu coração. Vá para a palavra
e vença toda a incredulidade, toda a ansiedade, todo o medo, todo o pânico e todo o desespero. Se encha da palavra e receba a libertação de Deus hoje, em nome de Jesus. E veja Deus agir na tua vida, mudando essa situação, dando basta nesse sofrimento e mostrando que Ele é Deus fiel para aquele que crê nele. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Então os discípulos estavam lá, no meio de uma grande tempestade, e se apavoraram, tiveram medo. E a Bíblia diz que, de repente, eles veem Jesus andando por sobre as águas. Mas o interessante é o seguinte: eles andavam com Jesus, eles conheciam Jesus, eles sabiam quem era Jesus, mas não reconheceram Jesus. O medo tomou conta deles de tal maneira, o pânico, o desespero tomou conta deles de tal maneira, que eles, em vez de enxergarem Jesus como de fato era Jesus andando por sobre as águas, eles viram um fantasma. Porque é isso que o medo gera no coração daquele que deixa o medo tomar conta. A distorção da realidade. É isso que o medo gera no coração daquele que deixa o medo tomar conta. Distorcer a realidade. Quando você deixa o medo tomar conta do teu coração, a realidade é distorcida. E você enxerga ela muito pior do que realmente ela é. Quando você deixa o medo tomar conta do teu coração, a realidade é distorcida de tal maneira que você não vê mais saída. Que você não vê mais oportunidade de vitória. Você entra em total desespero. E é isso que Deus hoje está falando para você. Combata esse medo com fé. E a fé só vem mediante a palavra. Porque se você tiver fé no coração, quando Deus estiver agindo na tua vida para te abençoar, porque Jesus vem andando por sobre as águas para abençoar os seus discípulos, só que eles enxergaram, não Jesus, enxergaram um fantasma, porque o medo tinha tomado conta do coração deles e fez a realidade ser distorcida. Porque é isso que o medo gera no nosso coração. E em vez deles se alegrarem, em vez deles celebrarem, em vez deles louvarem, deles adorarem, deles agradecerem, eles entraram em pânico achando que Jesus era um fantasma. Porque o medo distorce a realidade daquilo que a gente vê. Mas hoje eu vim aqui como profeta de Deus, com uma palavra de Deus para a tua vida e para o teu coração. Faça assim para receber. Hoje, pela fé, gerada pela palavra de Deus que está sendo pregada, Deus está lançando por terra todo o medo na tua vida, todo o pânico na tua vida, todo o desespero na tua vida, toda a ansiedade na tua vida. Deus está lançando por terra nessa hora. E esse medo que distorce a realidade para você e faz com que você entre em desespero, Deus está lançando por terra agora, pela fé, em nome do Senhor Jesus. Receba essa palavra. Seja liberto, seja liberta agora de todo o medo em nome de Jesus. Porque o medo, a partir de hoje, não vai mais tomar conta do teu coração, não vai mais distorcer a realidade. Deus hoje está te dando coragem, Deus hoje está te dando ousadia para enfrentar todo o problema, tendo a ciência que Deus está na tua frente te dando vitória. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Levante a mão e declare: todo o medo caiu por terra na minha vida hoje. Levante a mão e declare: todo o medo caiu por terra na minha vida hoje. Levante a sua mão e declare: todo o medo caiu por terra na minha vida hoje. Deus está na minha frente. Aleluia! Louvado seja o Senhor. A Bíblia diz que Jesus diz para eles o seguinte. Olha o que diz o texto. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: tende bom ânimo. Sou eu, não temais. Jesus viu que eles estavam
com medo e estavam desanimados. O medo distorceu a realidade, gerou pânico, gerou desespero, gerou desânimo. Uma pessoa com medo, ela não tem ânimo para nada. Então Jesus, olha o que Jesus faz. Jesus primeiro diz para eles, tem de bom ânimo. Jesus, em primeiro lugar, recupera o ânimo deles. Em primeiro lugar, Jesus se preocupa em recuperar o ânimo deles. Em trazer de volta o ânimo. Quantas pessoas estão desanimadas por causa do medo do dia de amanhã, do que será do meu dia de amanhã. O dia de amanhã pertence ao Senhor. A tua vida está nas mãos de Deus. Para de ter medo. Deixa Deus trabalhar na tua vida. De repente você está aí por causa desse medo que gerou um pânico na tua vida terrível. Uma ansiedade terrível na tua vida. De repente você está aí desanimado para tudo, não tem ânimo para nada, não tem ânimo para orar, não tem ânimo para jejuar, não tem ânimo para ler a palavra, não tem ânimo para ir à casa de Deus, não tem ânimo para passear com os filhos, não tem ânimo para fazer um programa de casal com o seu esposo, com a sua esposa, não tem ânimo para trabalhar, não tem ânimo para nada. Mas o Deus hoje que liberta você de todo o medo que tem paralisado a tua vida e distorcido a realidade para você. Esse Deus hoje manda te dizer, eu estou trazendo de volta o ânimo que você perdeu. Recebe aí. Deus hoje está dizendo para você, eu estou te dando ânimo novo hoje. Eu estou acabando e lançando por terra com todo o desânimo na tua vida. Todo desânimo na tua vida, eu estou lançando por terra nessa hora, diz o Senhor. Porque pela fé, através da minha palavra hoje, eu lanço por terra todo o medo na tua vida. Eu lanço por terra toda a distorção da realidade na tua vida. Eu lanço por terra todo o desânimo na tua vida. Em nome de Jesus, recebe essa palavra. Em nome de Jesus, recebe agora. Deus lança por terra toda a distorção da realidade na tua vida, todo o medo na tua vida, todo o pânico na tua vida, todo o desespero na tua vida. Deus lança por terra hoje, todo o desânimo na tua vida. Ele te dá um ânimo novo hoje. A partir de hoje você vai ter força para levantar dessa cama, para trabalhar, para orar, para jejuar, para buscar a Deus, para cuidar dos teus filhos, cuidar do teu marido, cuidar da tua esposa, cuidar da tua casa. Você que não tem mais ânimo para nada, Deus está te dando ânimo novo hoje, em nome de Jesus. Recebe essa palavra de fé, recebe essa palavra que Deus te dá hoje em nome de Jesus. Então a primeira coisa que Jesus faz é renovar o ânimo dos desanimados, trazer força àquele que está fraco, renovar o vigor daquele que está cansado. Hoje Deus está te dando ânimo novo. Hoje Deus está renovando as tuas forças. Você não vai se sentir mais fraco, mais fraca. Você vai se sentir forte, poderoso em Deus, poderoso em Cristo. Hoje Deus está renovando a tua vitalidade. Hoje Deus está lançando por terra todo o cansaço na tua vida, todo o desânimo na tua vida. Deus está renovando as tuas forças. Deus está renovando o teu ânimo. Deus está te renovando hoje, em nome de Jesus. Receba essa palavra. Aí Jesus diz para eles, tem de bom ânimo? Sou eu. Aí Jesus se apresenta. Primeiro Jesus recobra o ânimo. Depois Jesus se apresenta. Ou seja, Jesus quebra a realidade distorcida. Sou eu, não é fantasma não, sou eu. Vocês estão me reconhecendo agora? Vocês sabem quem eu sou agora? Não é fantasma. Não é assombração, sou eu. Jesus então renova o ânimo e Jesus quebra a realidade distorcida.
E é isso que Deus está fazendo hoje, renovando teu ânimo, te dando força, vigor, quebrando toda a realidade distorcida na tua vida. Tudo aquilo que por causa do medo, por causa da incredulidade, por causa do pânico, do desespero, você enxerga de maneira distorcida, Deus está lançando por terra toda a distorção na tua vida, toda a visão distorcida. Deus está lançando por terra, está mostrando para você a realidade. A realidade é que Ele é contigo. A realidade é que Ele é na tua vida. A realidade é que Ele nunca te abandona. A realidade é que se você crê nele e viver uma vida de santidade para Ele, Ele vai ser contigo por onde quer que você ande. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Então Jesus quebra toda a realidade distorcida. Primeiro, renova o ânimo, renova a força, renova o vigor, renova a vitalidade. Depois quebra a realidade distorcida. Sou eu. Não é assombração, não é fantasma, sou eu. E depois, Jesus diz, não tem mais. Jesus acaba com o medo. Jesus acaba com o medo. Sou eu, não temos. Não temos. E é isso que Deus está fazendo hoje. 3 coisas Deus está fazendo hoje na tua vida. Primeiro, renovando o teu ânimo. Segundo, quebrando toda a visão distorcida que você tem, que tem te paralisado e tem feito você não sair do lugar. E terceiro, Deus está lançando por terra todo o medo hoje. E Deus está te dando coragem, ousadia, intrepidez, ânimo novo, visão da realidade, para que você veja que Deus é contigo. E tudo é possível ao que crê. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Respondendo-lhe Pedro, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. Sabe o que Jesus diz? E ele disse, vem. Quer provar do sobrenatural? Quer provar do milagre? Quer provar daquela experiência tremenda e poderosa, sobrenatural? Vem! O que você está esperando para ir? O que você está esperando para se lançar? Quantas pessoas estão deixando de viver o sobrenatural de Deus? Quantas pessoas estão deixando de viver uma experiência sobrenatural com Cristo? Algo marcante na tua vida. Algo tão marcante na tua vida que você vai levar por toda a sua história por causa de medo, de desânimo e de realidade distorcida. Mas hoje Jesus fala para você, vem. Hoje Deus está quebrando todo o desânimo, lançando por terra todo o desânimo, toda a realidade distorcida, todo o medo na tua vida. E Deus está dizendo para você, agora sai do lugar, vem viver o sobrenatural. Vem viver experiências sobrenaturais comigo. Vem viver experiências poderosas de fé comigo. Para de ser essa pessoa que fica se questionando o tempo todo. Tenha fé, leia a palavra, creia na palavra, e aquilo que a palavra de Deus te dá legitimidade, não pense 2 vezes, se lance e viva. Viva o sobrenatural, viva experiências poderosas com Deus. Deixa Deus te usar. Deus quer usar você. Deus quer te usar de maneira tremenda, poderosa e sobrenatural.
Deus quer fazer com que você viva o sobrenatural, o poder dele. Deus quer te usar para pregar e multidões se converterem. Deus quer te usar para estender as mãos sobre os enfermos serem curados. Deus quer te usar para tanta gente, para viver esse sobrenatural, esse poder, essa fé, esse milagre. Mas esse desânimo, essa visão distorcida da realidade, esse medo, essa incredulidade, impede você de viver isso, faz uma barreira na sua frente, mas Deus hoje está lançando por terra essa barreira e está dizendo para você: vem, se lança, deixa eu te usar, acredita na tua chamada, acredita no teu ministério, acredita no que eu chamei você para fazer. Para de ficar pensando: será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu fico? Se você está ouvindo a minha voz, se você está ouvindo o meu chamado, se você está ouvindo eu te dizer: vem, 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 não pense duas vezes, vem viver a fé, vem viver o sobrenatural, vem viver o chamado, vem viver a promessa, vem viver o propósito que Deus tem para a tua vida. Em nome de Jesus, receba essa palavra. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. E olha o que diz o texto. E aí é algo que eu quero falar aqui para você. E é uma realidade tanto para você quanto para mim. A gente tem que ficar muito ligado nessa vida. Mas muito ligado nessa vida. Porque Deus, Cristo, lançou por terra o medo. Mas a gente tem que ficar o tempo todo vigilante. Olha o que diz o texto. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, teve essa experiência poderosa, sobrenatural. Andou por sobre as águas para ir ter com ele. Imagina Pedro, andando. Meu Deus, que isso? Meu Deus, andando por sobre as águas, vivendo esse momento sobrenatural e tremendo da parte de Deus, andando por sobre as águas. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa poderosa. Ele está botando o pé. Não tem um chão firme, tem as águas. Mas as águas estão fazendo com que ele fique firme por sobre elas. Porque é o poder de Deus. Porque é o poder de Cristo. Porque ele está cumprindo o chamado. Porque ele está cumprindo o propósito de ir até Jesus. Quando a gente cumpre o chamado, quando a gente cumpre o propósito, a gente vai andar por sobre as águas mesmo. A gente vai fazer aquilo que muita gente vai dizer pra gente: não faz. A gente vai fazer aquilo que muita gente vai dizer pra gente: não faça isso. Mas a gente vai fazer porque é Cristo que nos chamou e é Ele que nos garante. Nós não nos guiamos por vista, nós não nos guiamos pelo aquilo que o homem fala para nós nos guiamos pela palavra, ela que nos guia. E a gente vai, porque Cristo nos chamou. E se Ele nos chamou, Ele garante. Mas olha o que diz o texto, e eu quero chamar muito a sua atenção. Quantos Pedro olhava para Jesus, enquanto Pedro contemplava Jesus, enquanto Pedro cumpria o chamado de Jesus: vem até mim, Pedro, vem, eu estou te esperando, vem. Pedro andava por sobre as águas. Mas olha o que diz o texto. Mas observando o vento forte, o medo voltou. Sabe quando o medo volta? Quando você tira o olho da palavra. Quando você tira o olho de Jesus. Quando seus olhos não estão mais fitos em Jesus. Quando os teus olhos não estão mais fitos na palavra. O medo volta. É por isso que tem muita gente que de repente naufraga. Tropeça. Cai. E às vezes não só cai, despenca. Sabe por quê? Que tem muita gente despencando. Sabe por quê? Que tem muita gente que não tá só caindo, está despencando.
Porque deixou de olhar para a palavra, porque deixou de olhar para Jesus. Esse é o motivo, irmão. É deixar de olhar para a palavra, a incredulidade entra, o medo volta e tu cai, tu despenca. Tu para de perder o prazer em Deus, o prazer de ter uma vida com Cristo. Quando você deixa de olhar para Jesus, quando você deixa de olhar para a palavra, quando você começa a priorizar coisas desse mundo que não te edifica, que não revigora, que não renova a tua fé. Quando você começa a olhar para coisas desse mundo, a observar o mundo e tira os olhos da palavra, o medo volta, a incredulidade bate a porta, o desânimo volta novamente e você cai, às vezes despenca. Mas o segredo para você não cair, o segredo para você não naufragar, o segredo para você não afundar, o segredo para você não despencar é nunca tirar os seus olhos da palavra, é nunca tirar os seus olhos de Jesus. O vento pode estar forte, mas tu está andando, tu não está naufragando. O vento pode estar muito forte, não olha para o vento, olha para Jesus. O vento pode estar tenebroso, não olha para o vento, olha para Jesus, olha para a palavra. Tem gente que vai ficar gritando, tu vai afundar, cuidado, vai afundar. Não ouça isso, não deixe isso entrar dentro do teu coração e criar raízes. Deixa entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Continua olhando para Jesus, continua olhando para a palavra. E eu digo para você, você não vai afundar no meio desse mar. Porque enquanto o teu olhar estiver na palavra, enquanto o teu olhar estiver em Cristo, tu não afunda, tu anda, tu segue em frente, tu progride cada vez mais. Porque quem te chamou foi Jesus. Quem te chamou foi o Deus Todo-Poderoso que disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Mas observando o vento, teve medo. Porque se a gente tirar os olhos da palavra, tirar os olhos de Jesus, o medo volta. E começando a afundar, clamou, Senhor, salva-me. Você vê que mesmo uma pessoa com medo, mesmo o medo tomando conta do coração da pessoa, muitas das vezes, ela ainda tem Deus na mente. Porque quando ele deixou de olhar para Jesus e teve medo, ele começou a afundar. Mas Cristo ainda estava na mente. E ele começou a clamar, Senhor, salva. Senhor, salva. De repente, hoje você está nessa situação, afundando, porque você tirou o olhar da palavra, você parou de olhar para a palavra, você parou de olhar para Jesus, você está afundando, tua vida está um caos, tu está afundando no meio dessa tempestade, no meio desse mar, mas mesmo com pouquíssima fé no coração, você ainda tem Cristo na sua mente, você ainda está com essa pouca fé clamando, Jesus me salva. E ele manda dizer para você que ele tem misericórdia de você. Ele te dá mais uma chance hoje. Ele te dá mais uma oportunidade hoje. Ele estende a mão para você hoje. Olha o segredo do texto, olha que coisa tremenda. Imediatamente Jesus estendeu a mão e tomou-lhe e disse, homem de pequena fé. Homem de pequena fé. Jesus não falou para ele, homem sem fé. Ele ainda tinha fé, mas era pequena. Porque quando ele deixou de olhar para Jesus, a fé dele diminuiu e o medo voltou. Mas ainda tinha fé lá dentro. É por isso que o diabo ainda não conseguiu tragar você. É por isso que o diabo ainda não conseguiu destruir você por completo, nem destruir teu casamento, nem destruir tua família.
Porque por mais que você tenha tirado os olhos de Jesus e da palavra e a tua fé diminuindo muito, ainda existe um pouco de fé dentro de você. E Deus está falando para você: eu tenho misericórdia da tua vida e te dou mais uma oportunidade, mais uma chance hoje. Se você clamar a esse Deus hoje, mesmo com pouca fé, porque você deixou de olhar para Jesus, você deixou de olhar para a palavra, e você reconhece que hoje a tua fé é pequena, é miserável. Mas se hoje você clamar a esse Deus Todo-Poderoso, se hoje você clamar a esse Deus tremendo, pode ter certeza, ele manda te dizer: eu tenho misericórdia da tua vida, eu te dou mais uma oportunidade hoje. Então hoje Deus está falando para você que está com a fé pequenininha, porque você deixou de olhar para Jesus, você deixou de olhar para a palavra, já faz muito tempo, ou faz até pouco tempo, mas tua fé diminuiu bastante, e você se encontra num caos terrível na tua vida, e Deus hoje manda te dizer: ainda existe um pouco de fé dentro de você. Usa essa fé, porque se você usar essa fé, mesmo sendo pouca, mesmo sendo mínima, eu terei misericórdia da tua vida e eu vou salvar você. Eu vou salvar a tua casa, eu vou salvar a tua família, eu vou salvar tudo que eu entreguei nas tuas mãos. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Hoje Deus está falando para você. Hoje Deus está te dizendo algo muito sério. Que Ele te dá mais uma oportunidade hoje. Ele te dá mais uma chance hoje. Ele te dá mais uma oportunidade agora, porque Ele tem misericórdia de você e ainda existe um pouco de fé dentro de você. Então se agarre a essa oportunidade que Ele te dá hoje. Clame por Ele. Clame pela salvação dEle. Clame por Ele nessa hora, que Ele vai usar de bondade, de graça e de misericórdia e vai te dar mais uma oportunidade. E vai tirar você do meio dessa tempestade. Vai salvar você e tudo que Ele te deu. Em nome de Jesus, receba essa palavra. A Bíblia diz que Ele estende a mão para Pedro e ambos entram dentro do barco. Entrando ambos no barco, o vento cessou. Olha o seguinte: Jesus fora do barco, tempestade. Jesus dentro do barco, o vento cessa. Em outra passagem, a gente vai ver que Jesus estava dentro do barco, a tempestade veio. O barco balançava para um lado, para o outro, mas não virava. Porque Jesus dentro do barco é segurança para a minha vida, é segurança para a tua vida, é segurança para a tua família. Jesus dentro do barco é salvação para a gente. Então, nunca tire os olhos de Jesus. Nunca tire os olhos da palavra. Porque o dia que você tirar os olhos de Jesus e tirar os olhos da palavra, Jesus não vai estar mais no teu barco. E se Jesus sair do teu barco, você vai naufragar. Mas se hoje você voltar os olhos para Jesus, porque hoje Ele está te dando mais uma chance e mais uma oportunidade de salvação para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Se hoje você, pela bondade, graça e misericórdia dele, se hoje você voltar os olhos para Jesus, voltar os olhos para a palavra, Ele vai voltar para o teu barco, Ele vai cessar esse vento e vai salvar a tua vida, vai salvar a tua família. Em nome de Jesus, receba essa palavra. A Bíblia diz o seguinte, que o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram. Quando o vento cessa, a gratidão daqueles homens fizeram eles adorar Jesus. E se há algo que a gente não pode perder nunca na nossa vida é a nossa gratidão. Porque se hoje, mesmo você não tendo tudo aquilo que você imaginou que queria ter, se hoje, mesmo você não alcançando tudo aquilo que você imaginou que queria para a sua vida, só o fato de você estar vivo,
Só o fato de você ter força para levantar da cama, para trabalhar, para vencer mais um dia, isso já é motivo de extrema gratidão. Extrema gratidão. Outro dia eu vi uma reportagem do rapaz que não tinha os braços e nem as pernas. E ele falava de uma maneira extremamente feliz. Tinha se casado e estava extremamente feliz e divulgando a vida dele para as pessoas, falando para as pessoas como ele vivia, como ele tinha superado os traumas da vida. Aquele homem tinha tudo para olhar para ele e dizer: minha vida acabou, não tenho braço, não tenho perna, não tenho o que fazer. Mas aquele homem se agarrou à fé dele e não permitiu que o problema da vida dele se tornasse o motivo da sua infelicidade. Não, muito pelo contrário, ele encontrou outra razão para poder viver e ser feliz. Eu quero falar algo para você hoje, aqui. O fato de você ter força, vigor, para poder acordar, limpar a sua casa, cuidar do seu marido, cuidar da sua esposa, cuidar dos seus filhos. Você pode não ter carrão, você pode não ter uma conta bancária poupuda, você pode não morar numa mansão com piscina, sauna e banheiro de hidromassagem, mas o fato de você ter forças para poder lutar, para poder trabalhar e vencer nessa vida, já é motivo extremo de gratidão. Irmãos, se há algo que eu e você nunca podemos perder na nossa vida, é a gratidão de estarmos vivos, é a gratidão de termos saúde, é a gratidão de termos forças para poder acordar de manhã, mesmo que seja para muitas pessoas chato acordar de manhã. Mas o fato de você ter essa oportunidade de poder acordar de manhã e trabalhar, ganhar o seu pão de cada dia, isso é motivo extremo de gratidão, porque quantos queriam ter essa oportunidade? Estão dentro de um hospital, entubados, sem saúde, desorientados. Quantos queriam ter essa oportunidade e não podem? Então, não perca nunca a sua gratidão, porque a gratidão gera adoração. Quando você é grato, você adora. Aqueles homens adoraram Jesus por causa da extrema gratidão de Jesus tendo vindo, entrado no barco e o vento cessado. Então a gratidão gerou a adoração. Então todos os dias, quando você acordar, agradeça e adore esse Deus. Agradeça e adore. Senhor, muito obrigado, Senhor, acordei. Muitos queriam acordar hoje, não acordaram. Muitos queriam estar de pé hoje e não estão de pé. Mas o fato, Senhor, de eu ter acordado, de eu estar de pé, eu te agradeço. A ti, Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor. Tu és lindo, tu és belo, tu és maravilhoso, tu és glorioso, tu és tremendo, tu és o Deus Todo-Poderoso. O Senhor me dá força para vencer, para lutar, para poder trabalhar, para viver. Obrigado, Jesus. Eu sou grato e eu te adoro por isso. Então, meu amado irmão, nunca perca, por maior que seja a tempestade, por mais tenebrosa que ela seja, sempre esteja em fé, olhando para a palavra, olhando para Jesus, e com extrema gratidão no coração pela oportunidade de poder lutar para vencer, de estar vivo, de poder acordar. E sempre esteja em constante gratidão e adoração, adorando a Deus, louvando a Deus o tempo todo. Nunca posso me esquecer da história daquela mulher que não tinha nada dentro de casa, mas quanto menos ela tinha, mais ela adorava. E Deus mandou provisão, Deus mandou irmãos para abençoar a vida dela, para não deixar nada faltar. Sabe por quê?
Porque mesmo diante do caos, sem ter nada para dar para os filhos, ela não murmurou, ela não reclamou, ela não entrou em pânico, ela não entrou em desespero, ela não deixou o medo tomar conta do coração, ela não perdeu o ânimo. Ela olhou para a palavra de Deus e teve fé e louvou ao Senhor e agradeceu a Deus por estar viva, por os filhos estarem vivos, mesmo sem nada para comer dentro de casa, ela agradeceu a Deus pela saúde dos filhos, pela própria saúde, e Deus mandou provisão e não deixou faltar nada. Porque esse Deus é todo poderoso e não deixa faltar nada para a vida dos seus. Mas você tem que ter fé, você tem que ter gratidão e você tem que ter adoração. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Porque se não faltar fé na tua vida, não vai haver desânimo, não haverá distorção da realidade, não haverá medo, porque a fé em Cristo vai fazer você vencer e superar isso tudo. Se houver fé na tua vida, se houver gratidão na tua vida, e se houver louvor e adoração na tua vida, o Senhor será o teu pastor e nada te faltará. E você vai viver experiências tremendas e sobrenaturais com Deus e vai crescer a cada dia mais e mais na graça e no conhecimento de Deus. Em nome de Jesus, receba essa palavra. E eu quero encerrar essa mensagem hoje dizendo para você que Jesus deu para esses homens um grande livramento de morte. Jesus nos livra da morte. A morte nunca vem antes. A morte, quando nós estamos em Cristo, ela nunca vem antes do tempo. Jesus nos livra da morte. Quantos livramentos de morte Deus já te deu? Quantas vezes o diabo quis estragar a tua vida, quis destruir a tua vida, através de uma situação, através de uma confusão, através de uma enfermidade. Quantas vezes o diabo quis estragar você através de um acidente? Quantas vezes o diabo armou para te matar e não conseguiu? Porque Jesus te deu livramento de morte e ele nos livra da morte. E uma coisa que Jesus faz aqui, tremenda e poderosa que nós vemos nesse texto, é livrar os seus da morte. Deus nos livra da morte. Não tema a morte, porque Deus te livra da morte. A morte nunca vai te alcançar. A morte física nunca vai te alcançar. Se Deus não permitir, enquanto não chegou o teu tempo, enquanto não chegou a tua hora, pode armar o que for, o diabo pode armar o que for, o diabo pode tentar o que for, que ele não traga a tua vida, ele não mata você, porque Deus te dá livramento de morte. Mas quando nós olhamos e percebemos que Jesus dá livramento de morte, ele também dá o livramento de uma morte terrível. A pior morte que pode acontecer é a morte eterna. Quantos hoje estão caminhando a passos largos para a morte eterna? Quantos hoje estão vivendo uma vida pecaminosa e podre, sem arrependimento no coração? E estão caminhando a passos largos para a morte eterna, para o lago de fogo e enxofre. Mas o mesmo Deus que toma conta da nossa vida e nos livra da morte física, ele também nos livra da morte eterna. E essa morte eterna é que pode botar você numa eternidade de sofrimento. Um sofrimento que nunca vai se acabar. Mas Deus é tão bom, tão misericordioso, tão bondoso, tão tremendo, que ele fala para você que ouviu essa palavra e que ainda não se arrependeu dos seus pecados e que ainda não confessou Cristo como teu Senhor e Salvador. Hoje Deus fala para você: arrependa-se dos teus pecados agora. Arrependa-se dos teus pecados nessa hora. Arrependa-se dos teus pecados nesse momento de agora. Porque se você se arrepender e confessar os teus pecados, porque pecado tem que ser confessado. Pecado, você tem que dar nome ao pecado. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado, nos purificar de toda injustiça. Aquele que confessa e deixa, alcança do Senhor a misericórdia. Pecado tem nome. É necessário que você se arrependa verdadeiramente, se arrependa genuinamente. É necessário que nesse momento que você está ouvindo, você venha rasgar o teu coração na presença de Deus, com lágrima nos olhos, se ajoelhar agora, onde você estiver, se ajoelhe agora. Você que ainda não confessou Cristo como teu Senhor e Salvador, Deus está te convidando nessa hora a você se ajoelhar nesse momento, a se ajoelhar nessa hora. E hoje confessar os teus pecados com arrependimento genuíno no coração, começar a dar nome aos teus pecados e dizer: Senhor, eu entro na tua presença, eu te peço perdão, Senhor, porque eu tenho pecado nisso. Começa a dar nome aos teus pecados agora. E Jesus vai perdoar cada um dos teus pecados. E nesse momento que você terminar de confessar os teus pecados, faça a oração de confissão, confessando Cristo como teu Senhor e como teu Salvador. Entrega a tua vida para Jesus e pede ajuda dele para viver uma vida que glorifica ele. E eu quero nesse momento falar para você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, que ainda não confessou os teus pecados, que ainda não confessou Cristo como Senhor e Salvador da tua vida e ouviu essa mensagem, foi tocado por essa palavra e hoje quer se arrepender dos seus pecados. Eu convido você nessa hora a fechar os teus olhos e fazer a oração de confissão. Fazer a oração confessando Cristo como teu Senhor e Salvador. Esse é o momento, essa é a hora em que você deve se arrepender dos seus pecados, em que você deve confessar os teus pecados e confessar Cristo como teu Senhor e Salvador. Esse é o momento, essa é a hora. Não perca esse momento, não perca essa hora. Nesse momento, nessa hora, você vai nesse exato momento se arrepender. Você tem sido tocado por essa mensagem. Deus está tocando você através dessa palavra. Essa palavra está tocando o teu coração. Pode chorar, porque existe um Deus Todo-Poderoso que te ama. Existe um Deus Todo-Poderoso que te dá mais uma chance, mais uma oportunidade de você não ir para o inferno, de você não ser lançado no lago de fogo e enxofre. Ele está te dando mais uma chance, ele está te dando mais uma oportunidade. Se agarre a essa chance, se agarre a essa oportunidade agora e arrependa-se dos seus pecados, arrependa-se dos seus pecados, arrependa-se dos seus pecados agora. Pode chorar na presença de Deus, pode chorar pelos seus pecados, você é livre para chorar na presença do Deus Todo-Poderoso. Deus está te vendo agora, Deus está te contemplando nessa hora, Deus está enxergando você, tem um holofote de Deus colocado em cima de você, e o anjo do Senhor está aí colhendo agora toda lágrima, o anjo do Senhor está colhendo. Então pode chorar de arrependimento, pelos seus pecados, chore mesmo, chore pelos teus pecados, chore de arrependimento pelos teus pecados. E nessa hora, você que deseja entregar a sua vida para Jesus e confessar Cristo como teu Senhor e Salvador, faça essa oração, repita a oração que eu vou fazer agora, diga assim: Senhor Jesus, neste momento eu reconheço que sou miserável, que sou pecador, que sou impuro, que sou profano, meu Pai. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, perdoa os meus erros, perdoa as minhas iniquidades. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Deus bendito e santo, Senhor da glória, eu te peço perdão por todo pensamento, por todo ato, por toda palavra que errei, que pequei. Jesus, me perdoa, Jesus. Me perdoa, Jesus. Me perdoa nessa hora. E Jesus, com toda a fé e humildade do meu coração, eu te confesso como meu Senhor e como meu Salvador. Jesus, escreve o meu nome no livro da vida e me ajuda com teu Espírito Santo a viver uma vida que te honra, que te glorifica e que te exalta, em nome do Pai, em nome do Filho,
em nome do Espírito Santo de Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Receba essa oração. Senhor, eu abençoo cada pessoa que fez essa oração, te confessando como Senhor e Salvador. Que sejam todos ricamente abençoados agora. Que você possa firmar o passo deles na tua palavra e fazer com que cada dia eles cresçam na tua graça e no teu conhecimento. Eu abençoo cada um deles em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Você que fez essa oração, pode ter certeza, Deus ouviu a tua oração. Os teus pecados foram perdoados. Teu nome foi escrito no livro da vida. E sobre a tua vida não existe mais peso de acusação, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs em Cristo Jesus. Mais um domingo de louvor e celebração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesse mover, nós queremos desejar um feliz Dia dos Pais para todos os papais daqui da igreja e de todas as igrejas de Cristo e do nosso Brasil. E pedimos a Deus que abençoe todos os papais da nossa nação, os papais das igrejas, que o Senhor proteja, livre do mal, e os que não são convertidos, que o Senhor converta genuinamente a Ti, em nome de Jesus. E agora nós vamos adorar o Senhor com o louvor que diz que Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo o louvor. Aleluia! Louvado seja Deus. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para o teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para o teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para o teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para o teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Aleluia! Não há outro igual a ti, Senhor Jesus. Só o Senhor é Deus.
Só o Senhor é Deus. Aleluia, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti, não há. Não há outro igual a ti, porque grande és tu. Aleluia. Não há outro igual a ti, Senhor. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Porque grande és tu. Não há outro igual a ti. Não há. Não há outro igual a ti. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor Deus. Aleluia. Glória a Deus. E nesse momento eu quero aproveitar e já entrar no clamor da vitória, orar pelo teu pedido de oração. Nós aqui da Igreja Evangelho e Salvação estamos aqui para orar por você, para clamar por você, para orar pela tua vida. E eu quero nesse momento orar pelos teus pedidos de oração. Então nesse momento apresenta, fecha teus olhos agora, curva a tua cabeça mais uma vez, coloca a palma da tua mão para cima e apresenta os teus pedidos de oração agora. Eu vou orar pelos teus pedidos de oração. Enquanto eu estiver orando, você pode também clamar aí nesse momento. Vamos orar ao Senhor agora. Vamos clamar ao Senhor pelos teus pedidos de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Louvado e engrandecido seja a ti, Senhor. Senhor, neste momento eu te peço, contempla cada vida, contempla, Senhor, meu Deus e meu Pai, cada pessoa que está nesse momento orando conosco, que está nesse momento, Senhor, meu Deus e meu Pai, clamando conosco, que sejam todos, ó Pai, ricamente abençoados, que o Senhor possa contemplar cada pedido de oração, que o Senhor venha trazer resposta, meu Pai, a cada pedido de oração, que o Senhor venha lançar por terra, Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, toda ansiedade, toda depressão, toda síndrome do pânico, todo medo, toda enfermidade emocional, lança por terra, liberta essas vidas agora. Lança por terra, meu Pai, toda enfermidade física agora. Senhor, lança por terra, Senhor, meu Deus e meu Pai, toda enfermidade no pulmão, na língua, na garganta, Senhor, no nariz, Senhor, meu Deus e meu Pai, nos olhos, Senhor, na cabeça, Senhor, meu Deus e meu Pai, nos ouvidos, na pele, nos ossos, nas artérias, nas veias, Senhor, no sangue, Senhor, meu Deus e meu Pai, no coração, no pulmão, no baço, Senhor, nos rins, meu Pai, aonde existe, nas unhas, embaixo da unha, Senhor, meu Deus, meu Pai, aonde existiu uma enfermidade, que o Senhor cure essa pessoa agora, que o Senhor liberte essa pessoa nessa hora. Eu também, Senhor, meu Deus, meu Pai, te peço, restaura casamentos, restaura famílias, abre portas de emprego, restitui, Senhor, meu Deus, meu Pai, aquilo que os teus filhos foram injustiçados, meu Pai, nessa vida. Pai amado, em nome de Jesus, dá vitória em causa na justiça. Senhor, restaura ministérios agora, restaura casamentos, restaura famílias, restaura os lares, meu Pai. Lança por terra agora, Senhor, toda obra de macumbaria, toda obra de feitiçaria, toda palavra de maldição lançada, toda praga lançada, tudo que foi feito, armado, desejado, planejado, arquitetado e forjado, Senhor, para destruir vidas, destruir famílias, que todo o mal caia por terra nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo cada um deles em nome do Pai, em nome do Filho, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, eu te peço humildemente que você compartilhe essa mensagem que você acabou de assistir com o máximo de pessoas que você pode. Compartilhe aí com o máximo de pessoas que você pode. Que você possa falar desse canal Igreja Evangelho e Salvação com o máximo de pessoas que você pode, divulgar esse canal, enviar esse canal para muitas pessoas, compartilhar esse vídeo com muitas pessoas, compartilhar os vídeos do canal com muitas pessoas, porque se você fizer uma análise do nosso conteúdo, você vai ver que é apenas o Evangelho de Cristo sendo pregado. Então nos ajude a levar o Evangelho de Cristo a muitas pessoas, dando seu joinha no canal, se inscrevendo no canal, fazendo comentário nos vídeos, compartilhando os vídeos do canal e falando desse canal para muitas pessoas que você possa falar. Nesse momento nós vamos orar para encerrar o culto e também vamos empreitar a bênção apostólica. Curva a sua cabeça nessa hora, coloque a palma da sua mão para cima, feche seus olhos mais uma vez e vamos orar ao Senhor.
Senhor, neste momento, meu Pai, nós te agradecemos por este culto. Te agradecemos por essa reunião cultica. Te agradecemos pelo louvor. Te agradecemos, ó Pai, pelas orações. Te agradecemos pela palavra. Muito obrigado por tudo. Sentimos forte a tua presença aqui. O Senhor falou de maneira poderosa nesse lugar. Nesse momento, ó Pai, nós encerramos este culto com o nosso coração extremamente agradecido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Agora receba a bênção apostólica da parte de Deus com a palma da sua mão para cima, seus olhos fechados, sua cabeça curvada. Que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e a doce consolação do Espírito Santo seja sobre as vossas vidas hoje até a volta de Cristo. Quem recebe, diga amém, glória a Deus, louvado seja Deus. Que Deus continue te abençoando rica e abundantemente até o próximo culto, querendo Deus.